Meus irmãos, com muita alegria nós seguimos nesse mês de dezembro celebrando o Natal do nosso Salvador, Natal de Cristo, comemorando, celebrando, cantando e ouvindo as verdades eternas, as maravilhas que enchem o nosso coração. E nessa manhã nós vamos ouvir o musical de Natal, e não apenas ouvir, mas participar dele com o nosso coração em mente, o Rei dos Reis. Está conosco o coral da nossa igreja presbiteriana Nova Aliança, nossa congregação lá no Recanto, e também os nossos irmãos da primeira igreja presbiteriana de Taguatinga, Mensageiros do Rei. Sejam muito bem-vindos todos vocês, é uma alegria recebê-los e juntos adorarmos ao nosso Salvador que nasceu para nos dar vida eterna. Então, com a palavra, nosso irmão pastor Edson e maestro que estará nos conduzindo nesse momento. Queremos agradecer o convite, mas gostaria de apresentar os corais. O coral da Igreja Nova Aliança, fique de pé para que conheçam. Tem alguns ali também. Podeis assentar. E os amados irmãos da Igreja Presbiteriana Coral Mensageiros do Rei, por favor. Então, obrigado. Deus abençoe, que a graça do Senhor acima de tudo seja nos nossos corações e que o nome do Senhor seja louvado. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
sua mãe Maria com José casou-se, embora não se conhecessem, o Espírito um filho deu. José procedeu conforme um homem bem discreto, porém decidido. Planejou então Maria prevenir do seu lar. Enquanto assim pensava, José adormeceu e viu um anjo de Deus que assim disse: José, és filho de Davi, não te preocupes com Maria, porque o que nela gerado está provém do Santo Deus. E o menino será, Jesus será o seu nome, pois ele o seu povo salvará.
isso vos será por sinal. O menino ali achareis então, uma manjedoura. Deus nas alturas.
Amen.
Glória a Deus. Qual a maior maravilha de Deus para você? Criação? Sustentar o universo? Para muitos, a maior maravilha de Deus é a encarnação. O Deus que se faz gente. Deus que encarna-se e se torna como um de mim, como um de você. Abra sua Bíblia em João, capítulo 1.
verso 14, eu quero convidar você a se colocar de pé e nós fazemos a leitura desse texto juntos. João, Evangelho de João, no capítulo 1, no verso de número 14. João 1, verso 14, vamos ler todos juntos o texto bíblico, testemunhado pelo evangelista e discípulo amado João. Ele diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Vamos orar? Louvado seja o teu santo nome, Pai, Filho, Espírito Santo. Te agradecemos por essa obra maravilhosa da encarnação. E queremos pedir ao Espírito Santo, abra nossa compreensão, nosso entendimento nessa manhã, para essas verdades profundas, de maneira que encontrem espaço em nosso ser, nos ensinando a viver a partir da importância, da relevância da verdade da encarnação de Jesus, o Filho de Deus. Faz assim, usa-me por tua graça, Senhor. Já ouvimos essas verdades eternas por meio dos hinos aqui entoados, por meio da mensagem do Evangelho anunciada pelo musical Rei dos Reis. Mas queremos mais do Senhor. Então una toda essa verdade e nos encha da tua palavra, para a glória do teu santo nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode se sentar? Por alguns, a encarnação é chamada de o milagre dos milagres. O pastor irlandês James Ussher afirma que a encarnação é o ápice da sabedoria, da bondade, do poder e da glória de Deus. Um pastor puritano, Thomas Goodwin, afirmou: céu e terra se encontraram e se beijaram, a saber, Deus e o homem, quando da encarnação. Agora veja o que o teólogo reformado holandês Herman Bavinck afirmou sobre a encarnação. É completamente incompreensível para nós como Deus pode se revelar e, em certa medida, fazer-se conhecido aos seres criados. 2 pontos. Eternidade no tempo. Imensidade no espaço. Infinidade no finito. Imutabilidade na mudança. Ser no tornar-se o tudo, por assim dizer, naquilo que é nada. Esse mistério não pode ser compreendido, só pode ser agradecidamente reconhecido. Como entender que o Rei dos Reis, o Senhor do Universo, aquele que criou e sustenta todas as galáxias, nasce como um bebê? Limitado às questões próprias de um corpo físico, que precisa de alimento, que chora quando tem fome, que precisa ser suprido nas suas necessidades, que precisa crescer. Como isso? Como entender isso? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa é a verdade. É o testemunho bíblico. Cheio de graça, cheio de verdade. E vimos a glória desse que se torna carne como a glória do Deus Pai Todo-Poderoso. E eu convido você então para nessa manhã, nós aprendermos sobre a encarnação, 2 perguntas e uma afirmação para a gente. Por que a encarnação do Filho de Deus? Essa é a primeira pergunta que eu quero responder. A segunda pergunta, como se deu a encarnação? Nós ouvimos a história, em todo o Natal nós sabemos. O anjo comunica a Maria que ela vai ter um bebê, esse bebê nasce, anjos, pastores vêm louvar, e essa criança nasce, essa criança cresce, e a gente sabe a história.
mas vamos pensar um pouquinho bíblica e teologicamente sobre essa verdade. E por último, o que a encarnação do Filho de Deus traz de implicação para mim e para a sua vida? O que mais nós podemos aprender sobre isso? Então vamos começar o seguinte. Pense comigo, preste atenção, num seguinte diálogo hipotético entre o Deus Pai e o Deus Filho. Na eternidade, os dois estão conversando e o Pai diz assim: meu filho, aqui está a companhia de pobres almas miseráveis que se arruinaram totalmente e agora estão sujeitas à minha justiça. A justiça demanda a satisfação por eles, ou eu serei satisfeito na ruína eterna deles. O que se fará por essas pobres almas? Então o filho diz: ó Pai, tal é o meu amor e compaixão por essas almas, que em lugar de eles perecerem por toda a eternidade, eu serei responsável por eles como seu fiador. Traz todas as contas para que eu veja o que eu te devo. Sim, Pai, traz todas elas aqui para que não haja débitos futuros para eles. Da minha mão requererás. Prefiro sofrer a tua ira a deixar que eles sofram. Sobre mim, meu Pai, sobre mim, recaia toda a dívida deles. O pai diz: mas meu filho, se tu te encarregares deles, pagarás até o último centavo, sem abatimentos. Se eu poupá-los, eles não te pouparão. Então o filho diz: eu sei, pai, e eu aceito. Que assim seja. Coloca tudo sobre mim. Sou capaz de quitar essa dívida. E embora isso acabe sendo um tipo de ruína para mim, embora isso me esvazie de todas as minhas riquezas, mesmo assim, estou contente em assumi-la. Esse diálogo hipotético é do pastor John Flavel, pastor teólogo puritano do século XVII. Queridos, para nós entendermos a encarnação, nós precisamos começar do plano da redenção. Tudo começa com o pacto, o acordo entre a Trindade de salvar um povo que estava morto em seus delitos e pecados. O pacto da Trindade na eternidade para a redenção desse povo é que determina a necessidade da encarnação. O que é um pacto? É o relacionamento juramentado entre duas ou mais partes, e no caso da redenção, das três partes da Trindade: Pai, Filho e Espírito. Então, esse diálogo hipotético, ele é uma ilustração para nós entendermos a decisão voluntária de Jesus de morrer no lugar de pecadores como eu e você, ao custo da sua dignidade, da sua própria vida, do Pai de aceitar a entrega do Filho, assumindo os pecados e assim a justiça ser cumprida, e do Espírito Santo, de aplicar essas verdades, tornar possível a vinda de Jesus Cristo, a encarnação de Jesus Cristo e a vitória de Jesus Cristo na cruz. As três pessoas da Trindade envolvidas para receberem glória, para manifestar o seu poder. Então o Pai envia o Filho, que se entrega voluntariamente, ou o Filho entrega-se voluntariamente e é enviado pelo Pai. O Espírito Santo aplica as verdades do Evangelho. Então, primeira pergunta: por que a encarnação? A encarnação é necessária para salvar os humanos, para nos redimir dos nossos pecados. E vamos detalhar nisso. Para que para que o Filho de Deus pudesse salvar gente de carne e osso, criados à imagem e semelhança de Deus, ele precisava ser gente de carne e osso, para se identificar com essas pessoas. Para salvar gente, o Filho de Deus precisava vir em carne e assumir a natureza
dessas pessoas. Hebreus 2, abra sua Bíblia, por favor. Hebreus 2, leitura bíblica do nosso plano, da data de ontem. Capítulos de 1 a 6 era a nossa leitura de ontem. Por isso você já leu um pouco hoje na nossa liturgia. E nós vamos caminhar por alguns textos aqui. Capítulo 2 da carta aos Hebreus, verso 9. Olha o que diz. Vemos, todavia, aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todo homem. Quando o texto diz que ele foi feito um pouco menor que anjos, está dizendo que ele se tornou gente. Para que ele se tornou gente? Para morrer no nosso lugar. Final do verso 9. Olha o verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, falando de Jesus, igualmente participou de carne e sangue, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. O texto bíblico é claro, queridos. Jesus é o Deus encarnado, é o Filho de Deus encarnado, é homem, para se identificar comigo e com você. Filipenses 2, versos de 6 a 8, e eu peço que você também abra esse texto. Filipenses 2, a partir do verso de número 6, diz assim: pois ele, está se referindo a Jesus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Então veja, Jesus é Deus que se torna gente para se identificar comigo e com você e morrer no nosso lugar. Para salvar gente, Deus precisava ser gente. E como é que isso aconteceu, então? Essa encarnação se dá porque o Pai designa Jesus, ou designa o Filho, como esse mediador. O que é um mediador? Você já ouviu esse nome várias vezes. Mediador é aquele que age para reconciliar partes. Deus, o homem está separado de Deus. O mediador, então, reconcilia. E o homem, então, tem de novo condições de estar unido a Deus. A unidade espiritual, a inimizade foi desfeita, a unidade espiritual foi refeita por causa do mediador, que é Jesus Cristo. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. É Deus Pai falando sobre o Deus Filho. Jesus, o Deus Filho encarnado, testemunha em João 6, verso 39. João 6, verso 39 diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Jesus é o mediador, enviado da parte do Pai. Jesus é o Filho de Deus, que encarna-se e vem até nós. A nossa confissão de fé de Westminster, no seu capítulo 8, o item 1, tratando de Cristo, Jesus como mediador, diz: aprove a Deus, em seu eterno propósito, escolher e ordenar o Senhor Jesus, seu Filho unigênito, para ser o mediador entre Deus e o homem. Então, o Filho de Deus se torna homem para nos unir, homens, ao Deus eterno. Resumindo, tendo a mesma natureza que a nossa, Jesus nasceria sob a lei, ele teria que cumprir a lei para ter acesso, para ter comunhão com Deus. Ele cumpriria a lei,
porque ele não pecaria, e ele poderia então redimir todos aqueles que estão debaixo da lei. Porque uma vez que ele cumpriu a lei em nosso lugar, unido a ele, nós cumprimos a lei. Jesus então faz expiação por nós, queridos. Ele morre na cruz para nos perdoar dos pecados. Veja o que o profeta Isaías 53, versos 11 e 12, testemunha para nós. Isaías 53, versos 11 e 12. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Jesus recebe sobre si todos os nossos pecados. Porque ele, como eu e você, se tornou gente. Verso 12. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus é o Deus encarnado, o Filho de Deus encarnado, que é enviado pelo Pai para morrer no nosso lugar. Mas Jesus, como Filho de Deus, ele vem voluntariamente. E tinha que ser voluntariamente. Ele vive aqui como servo de Deus, cumpre a missão e vive obedientemente. Olha só o que diz Isaías 42, verso 1. Isaías 42, verso 1. Deus, usando o profeta para falar do seu filho que viria como o servo sofredor. Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Nesse versículo nós temos Deus falando que Jesus é servo, que Jesus é sustentado por Deus, que Jesus é escolhido por Deus para vir a esse mundo, para promulgar o direito para os gentios, ou seja, pregar o evangelho, que Deus tem prazer nesse servo que ele envia, que é o seu filho, e que sobre esse filho o Espírito Santo está, para que ele tenha capacidade de cumprir a sua obra. E aí você vai se lembrar comigo, lá em Mateus 3,16, 16 ou 17, quando Deus Pai diz, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O servo sofredor, de Isaías 42, é Jesus Cristo, que na presença dos homens, então já encarnado, testemunha do amor do Pai. Jesus é obediente até o fim. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, o que nós já lemos aqui em Filipenses. Queridos, tudo que o Pai determinou a ser cumprido, conforme o seu desígnio eterno, Jesus cumpriu. Ele nasceu, ele viveu, ele morreu e ele ressuscitou. E fez isso de forma voluntária no meu e no seu lugar. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, então, manifesta todo o poder da Trindade sobre o Filho de Deus encarnado, para que ele tenha capacidade de cumprir a sua missão. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11. Isaías capítulo 11, verso 1. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Verso 2. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos.
mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara da sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. Está falando de Jesus. Está apontando para o Messias. Isaías 61:1, o Espírito do Senhor está sobre mim. Toda a obra que Jesus Cristo realizou neste mundo foi sob o poder do Espírito Santo. Tudo que Jesus, Deus encarnado, o Filho de Deus encarnado, pôde realizar enquanto homem nesse mundo foi por causa do poder do Espírito Santo sobre ele. Mateus 3,16 diz: batizado Jesus, logo saiu da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Meus irmãos, irmãs, tudo que o Pai prometeu de assistir, de capacitar o Filho, ele recebeu por causa do poder do Espírito Santo, pessoa da Trindade, que veio sobre Jesus, habitou em Jesus e deu a ele condições de cumprir o chamado. Então veja, a participação da Trindade na encarnação se mostra para a gente em como que na eternidade eles decidiram como eles agiram, mas veja como que isso ainda se mostra claramente na Bíblia para mim e para você. O texto bíblico lá de Hebreus 10:5, eu peço que você abra, por favor, Hebreus capítulo 10, verso 5, diz que Deus preparou um corpo para o Filho. Hebreus capítulo 10, verso 5 diz: por isso, ao entrar no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. O testemunho de Jesus de que Deus Pai preparou um corpo sem pecado para Jesus, dotando dos dons necessários para o cumprimento da missão. Para morrer, Jesus precisava de um corpo físico, como o meu e o seu. E o Deus Pai preparou esse corpo para que ele pudesse, então, oferecer esse corpo no meu e no seu lugar. Porque a cruz era para mim e para você. E ele, então, morre na cruz. Para isso, ele precisava de um corpo. E o Deus Pai prepara esse corpo. Mas quem é que forma esse corpo? O Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo é quem, conforme Mark Jones diz, é o mestre de obras. Respondeu-lhe o anjo, Lucas 1:35, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Para ficar mais claro que é o Espírito Santo que gera o corpo de Jesus no ventre de Maria, você pode ler comigo Mateus 1:20. Abra sua Bíblia em Mateus 1:20. Vamos ler juntos? Mateus, capítulo 1, verso 20. Algumas folhinhas ainda aí balançando. Mateus 1, verso 20 diz assim, vamos ler juntos? Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. É o Espírito Santo que forma o corpo que Deus Pai preparou, mas o Deus Filho também precisa participar. E como é que ele participa? Ele decide assumir essa natureza humana. Porque significa que o Deus eterno, infinito, se limita. Ele precisa esvaziar-se de toda a sua glória para poder vir num corpo humano. Num bebezinho que vai chorar, que vai ter cólica, que vai ter fome, que tem que ser alimentado. João 6,38 diz, porque eu desci do céu.
Jesus dizendo. Não para fazer a minha própria vontade, sim a vontade daquele que me enviou. Então a decisão do Filho de Deus é uma decisão voluntária. Ele tomou a decisão. E ele toma a decisão de unir a natureza divina a uma natureza humana. E isso não é só corpo, isso também é alma. Dimensão física, dimensão espiritual e material. A união do divino e do humano. Jesus Cristo de Nazaré, filho de Maria, é o verdadeiro Deus de verdadeiro Deus e o verdadeiro homem de verdadeiro homem. E não são duas pessoas em uma. São duas pessoas que se unem, se tornando uma só. São duas naturezas formando uma só. Na teologia, isso é chamado de união hipostática. Cada natureza divina e humana, preservada nas suas características, mas unidas em uma só. Mistério. Nossa cabecinha não dá conta disso. Então, a natureza divina, enquanto Filho de Deus, Jesus era infinito em seu conhecimento, era eterno, tinha todo o poder, todo o domínio, era perfeito no seu amor. Conforme a natureza humana, ele sofreu, ele morreu, ele sentiu dor, ele sentiu fome, ele sentiu frio, e ele obedeceu. Então Jesus, o Filho de Deus, que morreu na cruz, é Jesus. O mesmo que comeu, dormiu e que perdoa os nossos pecados. O Deus homem age segundo as suas duas naturezas. Está aí no seu boletim hoje, o capítulo 8, falando ainda sobre o Cristo mediador. A nossa confissão diz assim, aí não está tudo, mas eu vou ler tudo aqui. Cristo, na obra de mediação, age de conformidade com as suas duas naturezas, fazendo cada natureza o que lhe é próprio. Contudo, em razão da unidade da pessoa, as duas naturezas estando numa só pessoa, o que é próprio de uma natureza é, às vezes, na Escritura, atribuído à pessoa denominada pela outra natureza. E o que a confissão está dizendo é que, às vezes, uma atitude de Jesus, que mostra o seu poder divino, é manifestado na pessoa humana de Jesus, porque não tem como separar. Queridos, a Trindade está envolvida na encarnação. O Deus Pai prepara um corpo, o Deus Espírito Santo forma esse corpo no ventre de Maria e o Deus Filho assume voluntariamente esse corpo. E tudo isso para que ele seja um comigo e com você, se identifique comigo e com você. E a sua morte na cruz se aceita pelo Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, para que nós fôssemos reconciliados. Por isso Jesus precisava nascer. Todas as vezes que você ouvir os hinos, cantar os hinos de Natal, ouvir os musicais de Natal, tenha isso em mente. Ele teve que virar gente. E essa é a maior maravilha do mundo, porque o Deus que criou e sustenta todas as coisas, o universo, se limitou para se identificar comigo e com você, para nos salvar. E qual a implicação disso para a gente? Bem, primeiro, a gente precisa entender um pouquinho que quando nos referimos ao Filho de Deus, estamos falando da pessoa de Trindade. Quando nos referimos a Jesus Cristo, estamos falando da pessoa da Trindade encarnada. Então, às vezes, vamos nos referir a Filho de Deus, mas às vezes vamos falar de Jesus. Tem como separar? Não, não tem como separar. Mas Jesus é o Filho de Deus encarnado. É o Deus que se fez homem. E isso é importante para a gente. Outra coisa importante. Jesus é Deus e Jesus é homem. 100% Deus, 100% homem. Isso aconteceu quando o Filho de Deus encarnou-se. E quando que isso acaba? Nunca. O Filho de Deus agora, Jesus Cristo, é gente por toda a eternidade. Quando Jesus foi assunto aos céus, voltou
para o céu, ele não voltou como o espírito que era. Ele voltou como gente de carne e osso. A encarnação do Filho de Deus significa que Jesus é Deus e homem para sempre. Essa união jamais será desfeita. É indissolúvel. Abraham Kuyper, teólogo holandês, afirmou: o Verbo se tornou carne. E se tornou carne para nunca ser separado da carne de novo. O Verbo ter se tornado carne cria, assim, a possibilidade real de que a criança tome seu lugar e que a criança de carne e sangue salve, reconcilie e glorifique a você feito de carne. A encarnação torna possível eu e você sermos salvos, reconciliados com Deus e termos um corpo glorificado no futuro. Então, quando nós nos encontrarmos com Jesus Cristo, em sua segunda vinda, e habitarmos na Nova Jerusalém por toda a eternidade, nós estaremos diante do Filho de Deus, Jesus Cristo, homem, de carne e osso. E aí você vai poder abraçar Jesus. E não apenas sentir o abraço que a gente sente quando a gente corre para Ele, colocando as nossas dores, nosso sofrimento, nossas dúvidas, nossos temores. Hoje você se sente abraçado quando você corre para os pés de Jesus e fala com Ele em oração. Mas haverá um dia em que você poderá abraçar e sentir Jesus. Pensando assim, nessa linha de raciocínio, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, ama a natureza física, corpo. A natureza criada por Deus, porque Ele preparou o corpo, o Espírito Santo gerou esse corpo, formou esse corpo e o Filho de Deus assume esse corpo. Essa natureza humana, como eu e você somos criados, é amada por Deus. Por isso que eu e você seremos ressuscitados um dia. Já fomos, espiritualmente, e depois que esse corpo aqui acabar, eu serei ressuscitado e morarei por toda a eternidade em carne e osso com Jesus Cristo, todos nós juntos. Como um pastor certa vez afirmou, o céu será um lugar carnal. Não no sentido de pecaminoso, mas no sentido que nós seremos gente de carne e osso. Não somos alminhas, né, voando de nuvem em nuvem, tocando harpas. Não. Seremos gente de carne e osso, que come. Tem uma árvore que vai dar o alimento que você não vai sentir fome. Filipenses 3, 20 e 21, abra sua Bíblia, por favor. Filipenses, capítulo 3, verso 20 e 21. Filipenses, capítulo 3, verso 20 e 21, nós lemos assim. Pois a nossa pátria está onde? Nos céus. De onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Ele está lá e volta. Verso 21, o que ele vai fazer? O qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Jesus está na glória em carne e osso e voltará e transformará o meu e o seu corpo em um corpo incorruptível, sem mais condições de pecar, para que nós existamos por toda a eternidade, vivamos por toda a eternidade com Ele. E isso tudo conforme o poder que Ele tem sobre todas as coisas. Escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 15, no verso 49, Paulo diz: e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos também trazer a imagem do que é celestial. Jesus é o homem perfeito. Queridos, assim nós gloriamos, nos ansiamos por esse glorioso dia, onde nós estaremos face a face com Jesus Cristo. Olha o testemunho de João. João é o discípulo que mais se sentia amado por Jesus Cristo. Abra na sua primeira carta. Primeira carta de João, no capítulo 3, no verso 2.
Eu quero convidar você para a gente ler, para nós lermos juntos esse texto. João é o discípulo amado, escreve o Evangelho, 3 cartas, Apocalipse. Ele se sentia tão amado que ele se autodenomina o discípulo amado. E veja o que ele diz na primeira carta, capítulo 3, verso 2. Vamos ler juntos? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 2, diz assim: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. Então, um dia estaremos diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus ama essa fisicalidade nossa, essa natureza corporal. Tanto que o seu Filho é gente e o será por toda a eternidade, e um dia nós estaremos com ele. Agora, pensando que Deus ama essa natureza, por isso que o seu Filho agora é por toda a eternidade gente de carne e osso, pensando que ele é homem por toda a eternidade, vamos pensar no tempo em que Jesus aqui esteve presente. Ele é o maior crente que já existiu. Não tem um crente maior que Jesus Cristo, porque ele não pecou. Eu e você que cremos em Jesus como nosso Senhor Salvador, somos filhos de Deus, discípulos dele, pecamos. Mas perseguimos a santidade, buscamos continuamente a transformação da nossa vida, a santificação para sermos semelhantes a Jesus. Então, a encarnação do Filho de Deus, a pessoa de Jesus, nos ensina que assim como ele é gente, nós também somos e podemos ser como ele. Então a encarnação é um modelo para eu e você imitarmos. A encarnação não é só para dizer, ele precisava ser gente para morrer no meu lugar. Ótimo, estou salvo. A encarnação é para dizer, agora viva como ele viveu. Porque ele era gente e viveu. Como eu e você podemos viver, devemos viver. Para isso, nós vamos precisar da mesma capacitação que Jesus teve. Qual foi? O Espírito Santo. E o Espírito Santo já habita em você, que confessa Jesus como seu Senhor e Salvador. O que nós precisamos é, como Cristo, buscar continuamente esse enchimento do Espírito Santo. Para que seja, de fato, o Espírito que conduza a nossa vida, e não a gente. Que é o que a gente faz. A gente deixa o Espírito Santo de lado, nem lembra que ele habita na gente e faz conforme a nossa vontade, conforme a nossa natureza caída. Queridos, como Jesus dependeu do Espírito Santo, ele orou. Veja a vida de Jesus de oração. Nós estamos estudando, nas nossas reuniões de culto à noite, o Evangelho de Marcos, exatamente para a gente ver como que Jesus era e a gente buscar ser como ele é, como ele viveu. Então Jesus orou. Mesmo sendo 100% Deus, ele era 100% homem. Então ele precisava de orar e pedir a Deus, Pai, direção, sabedoria, unção para fazer o que ele tinha que fazer. Jesus chorou diante da miséria do ser humano, diante do pecado do ser humano, diante da rejeição do ser humano ao Evangelho. Eu e você temos chorado porque as pessoas não querem saber de Jesus. Não querem saber da verdade, não querem saber de Deus. Jesus teve que perdoar, como eu e você temos que perdoar. Seus amigos o traíram, fugiram, e ele teve que perdoar. E ele perdoou. Jesus enfrentou tentações, eu e você enfrentamos, mas ele venceu no poder do Espírito Santo. Filipenses 2, a partir do verso 5, nós lemos a partir do verso 6, mas o verso 5 diz, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. E aí depois ele segue falando que esse Jesus virou gente, se esvaziou e dependeu do Espírito Santo. Jesus foi humilde. E eu e você precisamos ser, se queremos ser gente como ele foi gente. Então humildade não significa, eu e você, tentarmos imitar um mendigo pedindo esmola. Ser humilde
é imitar Jesus Cristo, o Filho de Deus glorioso que se fez gente. Isso é se humilhar. Deixar toda a sua glória e depender do Espírito Santo. Queridos, foi por causa do pacto da redenção na eternidade, de salvação do povo escolhido, que Jesus morreu de forma maldita no madeiro. E para que isso acontecesse, inclusive a separação do Pai, Deus meu, por que me desamparaste? Ele precisou virar gente. É por causa da intenção da Trindade em redimir o seu povo escolhido que uma das pessoas da Trindade voluntariamente se tornou gente. O Pai escolheu, o Filho nos comprou e o Espírito Santo nos salva aplicando os benefícios. Tudo isso preparado para mim e para você, totalmente de graça. Na eternidade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo fizeram isso. Então, o Filho de Deus se torna Jesus de Nazaré. Na encarnação, o Criador do universo se identifica com a criatura. É muito para a minha cabeça, eu não sei para a sua. A encarnação é que torna possível a comunhão do Deus eterno, o Deus infinito, o Deus majestoso, o Deus perfeito, com o homem limitado, pecador, finito. Não teria outra forma de nós sermos unidos a Deus se não fosse Deus virando gente. Meus irmãos, o Filho de Deus desceu de uma distância infinita para ter comunhão com o homem. O Filho de Deus teve que ter uma gigante condescendência para se limitar e se identificar comigo e com você. É um rebaixamento impensável. Aquele que te criou, te sustenta, ser um como você, sendo você pecador, embora ele não tenha pecado. Então, a lacuna que existia entre o Deus infinito e o homem finito foi preenchida pelo mediador Jesus Cristo. 3 aplicações para a gente terminar. Se Jesus Cristo é o Filho de Deus encarnado, viveu como eu e você, com uma natureza humana, dependente do Espírito Santo, se nós sustentamos pelo ensino bíblico que Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, é um verdadeiro ser humano, então, ele foi o maior crente que já existiu e é o nosso exemplo para nós vivermos. Essa é a primeira aplicação. Quer saber como ser crente? Olhe para Jesus. Quer saber como obedecer a Deus? Olhe para Jesus. Quer saber como dar glória a Deus, porque você foi criado para isso? Olhe para Jesus. Então, consagre a sua vida como Jesus consagrou. Jesus era cheio do Espírito Santo, como eu e você podemos ser. O Espírito Santo já habita, mas Paulo diz, enchei-vos do Espírito, não vos embriagueis com o vinho. Época de Natal é época que a gente gosta de tomar um vinhozinho, né? Pode tomar o vinhozinho, nada contra tomar o vinhozinho. Mas busque o enchimento do Espírito. Porque nós estamos celebrando o nascimento de Jesus, o Filho de Deus, que veio para tornar possível eu e você sermos cheios do Espírito. O mesmo Espírito que o encheu para viver nesse mundo como gente, é o Espírito que habita em mim e que pode me encher você para a gente dar glória a Deus. Assim como a Trindade está envolvida no pacto da redenção, assim como a Trindade está envolvida no pacto da encarnação, a Trindade está envolvida no pacto do meu cuidado, do seu cuidado, da provisão daquilo que nós precisamos. Então o Pai está agindo, o Espírito Santo está agindo, Jesus está agindo para que a gente seja crente de verdade, meus irmãos. Assim como o Pai chamou Jesus, enviou Jesus e capacitou Jesus, Ele me chamou. E Ele me enviou, e Ele tem me capacitado. E é a mesma coisa com você. A encarnação não é só uma questão de sermos salvos pela identidade de Jesus conosco na cruz. A encarnação é para a gente viver como Ele viveu. Então temos que consagrar a vida a Ele. Totalmente a Ele. É por isso que 1 Pedro, e Pedro é aquele Pedrão lá, que negou Jesus, depois se encontrou-se com Jesus, foi resgatado da sua
falta de fé, do abandono, do tudo que ele viveu por ter negado Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele diz, e é o tema de trabalho para o ano 2020, o ano do serviço. 1 Pedro, capítulo 4, verso 10, ele diz, servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu. O que você tem de capacidade, de habilidade, os irmãos aqui que cantam muito bem, recebeu do Senhor. Você não desenvolveu isso por si mesmo. Deus te deu. Então você serve com aquilo que Deus tem te dado. Como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Você nem fez nada por merecer. Foi graça cantar tão bonito assim. Recebeu de Deus. Agora veja o verso 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Não fale do seu próprio coração, fale daquilo que Deus te fala. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre. É Deus que te dá a capacidade para fazer. E por que Ele te dá essa capacidade? Vamos ler juntos o final do verso? Para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Não é para que você seja visto e conhecido, não é para que a Igreja Presbiteriana de Brasília seja conhecida como uma bela igreja, é para que Deus receba glória, para que Ele seja conhecido, para que Jesus salve pessoas. Consagre a sua vida para servir ao Senhor. Servimos com Jesus, com tudo que somos, com tudo que temos, assim como Jesus Cristo recebeu do Pai. Consagração é a primeira aplicação para mim e para você. Diante da encarnação, nós temos que consagrar a nossa vida para vivermos como Ele viveu. Segunda, esperança. Jesus precisava de um corpo para se identificar comigo e com você, como ser humano. Isso era necessário para morrer no nosso lugar. Mas também para que a sua ressurreição fosse um protótipo do que será a nossa. Então, quando você olha para Jesus ressurreto, que entra numa sala fechada, porta trancada, janela trancada, e de repente ele aparece, bem, é esse corpo que eu e você vamos ter. Ele ainda tinha a marca da cruz no seu corpo glorificado. Mas não sentia dor, tinha cicatriz. E ele fala, Tomé, toca aqui, você não queria aqui? Sou eu mesmo. Ele come pão e peixe. Bem, é esse corpo glorificado que eu e você teremos no céu. Então, há uma esperança para mim e para você. Jesus Cristo, do mesmo jeito que Ele morreu e ressuscitou, eu e você experimentaremos uma humanidade ressurreta, glorificada por toda a eternidade. Então, o que a gente vive e sofre aqui não é comparado àquilo que nós vamos experimentar na eternidade. O que eu e você vivemos aqui de sofrimento, de dor, de tristeza, não é comparado ao que está preparado para a gente. Porque Jesus, que sofreu todas essas coisas, já foi ressurreto, já está glorificado, já experimentou aquilo que eu e você vamos experimentar um dia. Esperança. Tenha o coração cheio de esperança. Esse corpo aqui, cheio de dor, doença, vai acabar. Cheio de pecado, vai acabar. Nós vamos ter um corpo glorificado. E por último, não tem como ser diferente. A adoração. Pensar na encarnação tem que me levar para adorar a Deus. Todo o meu ser, toda a minha mente, todo o meu coração, com tudo que eu sou. Não só cantando, mas vivendo. Para mostrar ao mundo quem é Jesus. Queridos, Jesus aprendeu e Jesus sabia todas as coisas. Jesus morreu e Jesus deu vida a todas as criaturas. Jesus foi amamentado por Maria e Jesus proveu à sua mãe o leite para alimentá-lo. Jesus, a encarnação do Filho de Deus, é quem explica para nós essas afirmações. Como é que a gente pensa um negócio desse? E isso nos leva a admirar, a adorar, exaltar, viver somente para esse Deus. Martinho Lutero disse o seguinte: todo louvor a ti, eterno Deus, que vestido nos ornamentos de carne e sangue, gente, fazes da manjedoura seu trono, enquanto mundos e mundos são somente teus. Aleluia. Ele está maravilhado diante desse Deus. E eu quero terminar então com uma declaração de Agostinho, pai da igreja do século IV.
em um de seus sermões, ele afirmou o seguinte: o Criador do homem se fez homem, para que ele, o regente das estrelas, fosse amamentado por sua mãe, para que o pão sentisse fome, para que a luz dormisse, para que o caminho se cansasse da jornada, para que a verdade fosse acusada de falso testemunho, para que o mestre fosse açoitado, para que a fundação fosse suspensa no madeiro, para que a força se tornasse fraca, para que a cura fosse a ferida, para que a vida morresse. Como não adorar um Deus assim? Como não viver para um Deus assim? Louvado seja o Pai. Louvado e adorado seja o Filho, Jesus Cristo. Louvado e adorado seja o Espírito Santo. Vamos orar? Quero pedir que você dedique alguns instantes na sua oração, à luz daquilo que você ouviu até aqui, da leitura bíblica, do musical de Natal, da mensagem exposta. Qual deve ser a sua oração nessa manhã, em nome de Jesus? Faça a sua oração. Deus, nós só podemos te adorar por causa de Jesus Cristo. Nós só podemos ouvir a tua voz por causa de Jesus Cristo. E nós só podemos te servir com tudo o que somos e temos por causa de Jesus. Então nós queremos te agradecer, Pai, Filho e Espírito Santo. Obrigado por Jesus Cristo, Deus encarnado, que se identificou conosco e tornou possível a nossa salvação, mas que segue conosco, pois estamos unidos a Ele pela fé e arrependimento, para nos tornar semelhantes a Ele em todas as coisas. Então sustenta-nos em nossa vida nesse mundo para que não pequemos contra o Senhor. Que nesse processo de santificação, cada dia mais pequemos menos. Queremos que as pessoas vejam Cristo em nós. Então consagramos a nossa vida. Encha-nos de esperança na certeza de que esse corpo, ainda alvo do pecado, será glorificado. E nós estaremos livres de uma vez por todas. Conduza-nos, Deus, numa vida que dá honra, glória ao teu santo nome. Nós te pedimos, colocando o nosso coração diante do Senhor. Cada um aqui fez a sua oração, Pai. E o Senhor acolheu cada uma delas, feitas em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Olha com misericórdia, Senhor, para as nossas vidas. Olha com misericórdia e poder para aqueles que necessitam do socorro do Senhor diante das enfermidades que têm enfrentado. Nós oramos pelos enfermos da nossa igreja e pedimos ao Senhor cura, pleno restabelecimento. Oramos pela nossa nação. Pedimos ao Senhor que Jesus seja o Senhor da nossa nação. Ele tem reinado sobre ela porque tudo está debaixo do controle soberano do Rei dos Reis. Mas pedimos que o Senhor alcance o coração de todos aqueles a quem o Senhor separou para a salvação, para que vivam para a glória de Jesus. Deus, em nome dele, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso irmão mais velho, o primogênito, o nosso amigo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele que reina eternamente e que voltará para nos buscar. Jesus Cristo, Deus homem, é que nós oramos. Amém.